A cidade já está ficando completamente azul. Os principais pontos de entrada já têm aí as boas-vindas. Itabuna já respira o azul. Dia 10 é sábado, tá bom? A partir das 6h30 da manhã tem uma atividade física. A partir das 8 horas já começa toda a movimentação. O balanço especial de sábado, a partir de 1 da tarde, voltado para o mutirão. O programa vai ser todo mutirão, hein? 1 da tarde você vai acompanhar tudo aqui. Bom, eu estou recebendo, todos os anos a gente recebe a Rosiane Montargil. Ela é enfermeira especialista em pé diabético. E as explicações que ela traz aqui são explicações fundamentais. É uma aula, na verdade. E ela vai falar mais uma vez sobre a diabetes e as complicações com os pés. Boa tarde, Rosiane. É sempre uma alegria tê-la aqui. Tudo bem contigo? Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bom, inicialmente a pergunta que eu faço todos os anos, a gente repete a mesma pergunta, porque como eu disse anteriormente, é didático, é preciso que você entenda bem. O que é pé diabético? Então vamos lá. Pé diabético é uma ferida que vai acontecer nos pés das pessoas que têm diabetes, que geralmente pode acontecer no calcanhar, né, embaixo, na sola dos pés, nos dedos ou na parte superior aqui do pé. E geralmente, essa ferida, pode ter infecção ou não. E ela é causada por 3 situações. Uma é a presença das doenças nos nervos, que é a neuropatia diabética. A outra é o problema da circulação, que é a doença vascular periférica. E a terceira causa são as deformidades, que são essas alterações que vão aparecer nos pés de quem tem diabetes. Então, o dedo, ele fica, que a gente chama dedo em garra, mais arqueadozinho. Você tem mais altura aqui nessa cava do pé. Você tem uma elevação nessa parte, logo abaixo aqui dos dedos, que seria a proeminência metatarsiana. O dorso do pé, a parte de cima do pé, também fica alterado. E ele pode ter alterações como uma joanetezinha, que a maioria das pessoas acabam tendo, que é essa alteração, que seria um dedo em martelo, ou dedos um em cima do outro. Então, todas essas deformidades colocam a pessoa no risco de utilizar um calçado normal e gerar uma calosidade, uma ferida nesse contexto aqui dessas alterações. Quais são os principais sintomas? Você citou aí, agora explica melhor para a gente aí. Então, a doença dos nervos, a pessoa ela vai ter uma coisa que é de extrema importância, que seria a diminuição das sensibilidades. Então, essa parte do pé, o que é que faz a gente, quando põe o pé em um calçado que não é adequado, a gente sente dor e aí a gente troca de calçado, né? Diferente aí. Diferente. Essa pessoa perde essa capacidade de sentir a dor, perde a sensibilidade na sola dos pés. Então, isso faz com que a pessoa pise em um prego e não sinta, pise em uma pedra e não sinta, pise em uma calçada quente e queime os pés. Então, essa doença dos nervos, a principal alteração que vai acontecer, que põe esse paciente em risco, é exatamente a perda da sensibilidade. Bom, prevenção, como prevenir? Aí tem várias situações de prevenção. Uma das coisas importantes é que a pessoa que tem diabetes, ela deve examinar seus pés diariamente. Se ela tem a visão borrácea ou não enxerga direito, pede a um familiar para poder ajudar, né, nesse exame dos pés. Então, ela vai pegar um espelhozinho, porque ela não consegue olhar a sola do pé, colocar um espelho e vai observar. Abrir os dedos, olhar se tem micose entre os dedos, que é muito comum, olhar se tem alguma lesão nos pés. Ela precisa lavar os pés todos os dias com água e sabão. O sabão deve ser um sabão mais neutro. Se não tiver condição de comprar um sabão neutro, né, pode usar um sabão de coco para poder lavar, mas evitar sabonete que tem muito produto químico, porque isso resseca mais ainda os pés. Tem diferença do sabão de coco do mercado e da farmácia? Tem mais produtos químicos o do mercado ou não? Não, pode ser o do mercado mesmo, mais em conta, pode utilizar esse, ou utilizar, quem tem uma condição melhor, um sabonete mais neutro, porque o sabão de coco também acaba ressecando um pouco. Então, lava, seca. Um cuidado é que ele tem muita tendência a ter micose pelo diabetes. Então, ele precisa pegar entre os dedos, abrir cada dedinho e secar bem. Lavou, secou cada espaçozinho entre os dedos. Tá? Secou o pé em cima, embaixo. Pode comprar uma toalhinha, aquelas toalhas de fralda de bebê. Sim. A fralda de bebê, que é bem macia,
né? E é mais em conta, e ele deixa só para secar os pés, porque se tiver micose e secar com a toalha de banho, passa a micose para as outras partes do corpo. Então, ele tem que secar os pés dele com essa fraldinha de bebê. Outra coisa importante é que quem tem diabetes, aquela doença dos nervos, gera também um ressecamento grande no pé. Então, acaba gerando aquelas rachaduras e fissuras. Então, é importante ele hidratar os pés. Então, a gente tem vários cremes hidratantes no mercado. Então, ele vai pegar, colocar o creme na parte superior do pé, embaixo do pé, num calcanhar, mas não pode passar entre os dedos. Porque se ele passar o creme entre os dedos, fica umedecido, fica umedecido, e aí o fungo vem, a micose vem, e a micose é uma porta de entrada. Tem gente que amputa os dedos, amputa o pé, e tudo começou com uma micose entre os dedos. Didaticamente, olha o que é o balanço geral, veja o que é o mutirão do diabetes, né? Explicado de forma que todos compreendem. Lá no mutirão, essas informações, claro, que são passadas, né? Sim, então, no mutirão a gente tem, na parte, para quem tem diabetes, dentro do Hospital de Olhos Beira Rio, a gente faz uma parte médica. Então, as pessoas vão ter o exame da retina, então vão olhar se tem algum problema com a retina que o diabetes afeta. Algumas pessoas passam pela avaliação com a nefrologia e coletam alguns exames. E todas as pessoas vão ter o fundo de olho, que é o exame da retina, e vão ter também o exame dos pés. Então, lá a gente faz um exame para ver a sensibilidade dele, para ver se a circulação dele está boa, para ver se ele utiliza um calçado que é adequado. Então, a gente tem esse tipo de calçado, que é o adequado para o paciente que tem diabetes, que tem as deformidades. Então, a gente faz... É um calçado mais confortável, né? Porque esse calçado, ele tem que ter um solado mais rígido, tá vendo? O solado dele é rígido, mas ele é confortável. Ele não pode ter tira, não pode ter fivela, né? Aquelas tiras de dedo. Então, geralmente, ele é de velcro, tá? E ele vai se ajustando. É um couro macio, não tem costura internamente. Tudo isso para evitar um ferimento, tá? Então, a gente tem essa parte do exame dos pés e, a depender do paciente que tenha uma necessidade, a gente encaminha ele para o vascular, para o angiologista, para uma avaliação. Quem tem a ferida, a gente trata a ferida, abre o curativo, é avaliado, é medicado, é visto pelo médico, pela enfermeira especialista e é trocado o curativo. Esse ano a gente vai ter aquele standzinho, um espaço que é da podiatria. Lembra que a gente teve alguns anos atrás? Então, são os cuidados com o que a gente chama de patologias não ulcerativas. Ainda não tem a ferida, mas ela é um precursor, ela vai gerar uma ferida se não for tratada, como a unha encravada, como o calo, como a micose na unha, então, né, como um pé mais ressecado que forma uma casca grossa. Então, a gente vai trabalhar também esses cuidados. Que legal, né? Que mais aí, Rosiane Montaggio? Então, aqui é só mostrando as lesões, então, às vezes, começa a ver um espaçozinho bem vermelhinho, tá? Depois, ele vai aumentando, pegando partes mais profundas, tá vendo? Até chegar em uma parte maior, em uma ferida maior, que chega até osso, né, e tendão. Então, isso aqui facilita o processo de infecção. Sabe, Tom, uma coisa importante que a gente tem que falar, que quase 50% das amputações, ela ocorre por infecção. Então, a gente precisa ficar de olho na ferida da pessoa que tem diabetes. Prevenção, né? Prevenção. Cuidado. Prevenir para não ferir e, se ferir, ter o cuidado para tratar a infecção, para evitar as amputações. Bom, tá aí, olha, você vai ter muito mais no mutirão do diabetes, que acontece no próximo sábado, né, dia 10. Faz sua caravana, pode vir. E é importante lembrar, já que a gente está começando essa semana a série de entrevistas e já começamos com a Montaggio aqui com a gente, é importante dizer para você que está em casa, não precisa dormir lá. Não. Não precisa ir sem tomar o café da manhã, né? Esses detalhes. Eu me lembro o mutirão, eu comentava com o Dr. Rafael no sábado, um programa especial. Eu cheguei por volta das 10 horas da noite, né? Numa sexta, o mutirão, obviamente, do sábado. E aí estava uma pessoa que veio de uma cidade, chegou para ficar na fila. E Dr. Rafael, como sempre, né? Foi lá e colocou a pessoa no hotel. Então, você não precisa dormir na fila, não tem que chegar à noite aqui, 6 da tarde, para ser atendido no outro dia. Tome o café da manhã, né, Rosane? Explica mais aí pra gente. Exatamente, ó.
O atendimento vai começar às 8 da manhã e vai até a 1 da tarde. Então, entre 8 e 1 da tarde, qualquer hora que a pessoa chegar, vai ser garantido o atendimento dentro do hospital. Então, não precisa ir em jejum, não precisa ir sem tomar café da manhã. Pelo contrário, quem tem diabetes tem que tomar o café da manhã antes de sair, para evitar que o açúcar do sangue caia muito e ele passe mal lá. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa importante, quem tiver muita dificuldade em caminhar, em chegar até o hospital, por exemplo, as pessoas que estão na cadeira de rodas, né, ou que estão de muleta, que tem muita dificuldade, como são vários exames feitos, então, essa pessoa ela permanece muito tempo dentro do hospital fazendo esses exames. Então, se ela estiver muito debilitada, é melhor ela não ir no mutirão, porque senão ela fica mais debilitada ainda, porque a gente não tem, mesmo que a gente passe ela, dê prioridade aos cadeirantes, né, às pessoas que estão com alguma deficiência, mesmo assim, existe uma demora, em média ele vai permanecer ali no hospital entre 2 a 3 horas. Então, se ele estiver muito debilitado, é melhor que ele não vá, e aí ele vai depois na unidade de saúde para providenciar esses exames para eles. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda e por essas explicações. Forte abraço para você. Obrigada, boa tarde a todos. Você encontra o Mutirão dia 10, mas amanhã tem mais entrevista e outras especialidades. Forte abraço, Rosiane Montagio, aqui com a gente. Atenção.